Boa noite a todos. Com muita alegria que nos reunimos aqui em mais uma sexta-feira para mais uma palestra oferecida pela nossa Casa Espírita, o Lar Irmã Zarabatana, situada no Rio de Janeiro. Eu sou Felipe Mendes, muitos já nos conhecem em função das palestras que temos realizado durante esse período da pandemia, já que não estamos podendo realizar as nossas palestras na nossa casa espírita. Então trouxemos o aprendizado das sextas-feiras para a internet, de maneira que os nossos frequentadores, mas também outras pessoas interessadas, outros estudiosos da doutrina espírita, possam acompanhar um pouco daquilo que nós compartilhamos, que aprendemos, que estudamos juntos com os nossos frequentadores e os nossos médios. Eu agradeço muito a presença de todos vocês nessa noite de hoje e, como sempre fazemos na nossa casa espírita, uma pequena prece de abertura, pedindo à mentora da nossa casa, Irmã Zarabatana, e a toda a sua falange, e também ao nosso querido e amado Mestre Jesus, que possa nos acompanhar nessa noite de hoje, nessa noite de estudo, possa nos fortalecer, nos instruir e continuar nos acompanhando nessa jornada de provas e de expiações que temos nessa etapa em que estamos encarnados no planeta Terra. Que assim seja. Meus amigos, o tema de hoje é reencarnação compulsória. É um conceito trazido pela doutrina espírita e que nós gostaríamos de explorar aqui nos próximos minutos, junto com vocês, um pouquinho do significado desse conceito. Muito bem. Para a gente começar a pensar na reencarnação compulsória, eu trago aqui a já conhecida, né, para muitos, talvez outros não, mas a já conhecida distribuição da evolução dos espíritos através dos diferentes reinos. Nós já temos escutado a doutrina espírita nos esclarecer, e também os estudiosos, a literatura, em outras palestras, que o espírito ele é criado, né, como uma forminha inocente, ainda muito pequena, ainda sem nenhum aprendizado, sem nenhum conhecimento, ou seja, de uma maneira ignorante, né? E que nós, nessa jornada evolutiva de encarnações ou de reencarnações, passamos por todos os tipos de reinos que conhecemos na nossa natureza. Isso a princípio pode parecer um pouco estranho, né? Como assim? Você está querendo dizer que um dia a gente foi uma pedra, um dia a gente foi um mineral, ou outro dia a gente foi uma planta, ou foi uma flor? É exatamente isso que a doutrina nos esclarece, né? Nessa inteligência, na complexidade da criação divina, Deus quis que nós passássemos por todos os tipos e todas as etapas de conhecimento que nós pudéssemos, a cada etapa, a cada nova fase, conseguir evoluir em alguma coisa e aprender alguma coisa, mas partindo da sua base, né? Partindo daquela organização molecular e corpórea, entre aspas, a mais singela possível. E é por isso que nós começamos essa nossa jornada de, de vida eterna, né? Lá no reino mineral, seja como uma rocha, como uma pedra, como um determinado tipo de minério, né? E que nessa etapa nós vamos ter ali o primeiro aprendizado daquela reunião molecular, daquela agregação, da construção de uma matéria, né? Uma matéria ainda inerte, uma matéria ainda rígida, incapaz de ter algum tipo de pensamento, de sentimento, de crescimento, de evolução, mas é aquela primeira organização celular do que daqui a milhares de anos será, por exemplo, uma reorganização celular complexa do nosso corpo. A partir daí, depois dessa etapa, né, que a gente não tem como precisar de quantas jornadas, de quanto tempo, atravessando o reino mineral, passamos então a reencarnar no reino vegetal. Então nós temos ali, nessa fase,
as primeiras sensações, né, os primeiros elementos daquilo que vem a ser o crescimento, né, o desdobramento molecular em outras formas de apresentação, aquilo que a gente aprendeu lá na escola, né, o crescimento do caule, depois das folhas, e aí a gente tem inúmeras formas de apresentação das plantas na natureza, desde as mais singelas até as mais complexas, passando pelas frutíferas. Começamos a aprender ainda de maneira automática o elemento nutrição, né? Fazendo a fotossíntese, captando a luminosidade do sol e transformando isso em energia para o crescimento, né, enquanto planta. Passamos também pela etapa de reprodução, também ainda automática, né, sem saber exatamente o que está acontecendo, em que há toda aquela complexa união dos diferentes tipos de células para que haja a reprodução de uma planta ou a criação de um fruto e assim por diante. E tudo isso também, então, vai caminhando como aqueles primeiros ensinamentos que vão lá ficando impregnados ainda naquele, vamos chamar assim, naquele embrião de um espírito, tal como nós conhecemos. É interessante que nessa etapa a gente também já começa a ter ali as primeiras percepções do que seja um sentimento, né? Já que existem estudos que já demonstram, né, que as plantas são capazes de perceber, de sentir a nossa energia. Passamos a seguir para o reino animal. Começamos a encarnar, então, como uma apresentação de um determinado bicho, né? Seja numa floresta, seja num oceano, seja numa caverna, seja num ambiente doméstico, né? E vamos reencarnando como os diferentes animais, também não é possível precisar quanto tempo e quantas reencarnações são necessárias nesse estado, mas ali, naquele momento, enquanto um ser animal, nós além de termos já acumulado todo aquele conhecimento relacionado ao crescimento, à reprodução, à alimentação, e agora tudo isso vai ficando um pouco mais complexo, temos agora um elemento muito importante que é o instinto, né? Que é aquela capacidade do animal de reagir a determinadas situações ou de ser levado a tomar determinadas atitudes. Muitas vezes nós ainda não sabemos por quê, mas ele já tem uma noção um pouco melhor da necessidade de reprodução, da necessidade de alimentação, ele já começa a se estabelecer enquanto família, ele já começa a lutar e se identificar com um determinado par, com quem ele vai executar a reprodução, já tem uma demonstração importante de sentimento, já tem a percepção de dor, né? Já talvez tenha até o sentimento da morte, e principalmente também já tem uma sensibilidade em relação aos outros animais, no caso dos animais domésticos, em relação aos humanos, né? Já consegue exprimir sentimentos, já consegue sentir raiva, amor, proteção do seu dono. Então a gente vê que lá do reino mineral, onde a gente ainda tinha uma agregação molecular, né, automática, o início dessa constituição biológica, nós vamos passando então pelo reino vegetal, onde temos ali os primeiros conhecimentos desses sistemas de reprodução, alimentação, etc. E já no reino animal, então, chegamos a uma complexidade maior de sentimentos, de percepções, de sensações. E por fim, chegamos finalmente àquela reencarnação que nós hoje estamos, que nós conhecemos, em que se desenvolve a inteligência aí muito mais refinada, né? Que nos é capaz de levar à Lua, que nos é capaz de estabelecer equações matemáticas complexas, que é capaz de construir coisas incríveis, prédios, pontes, etc. e etc. E também nessa etapa é que nos é dado, então, um claro conhecimento do livre-arbítrio, que vai caminhar conosco, né, por todas as nossas escolhas, as nossas decisões que partem do nosso pensamento, e que vai ser um elemento importante, inclusive, no estudo da reencarnação compulsória. E aí vocês viram que eu deixei ali no cantinho a foto de Aristóteles,
que possui uma teoria chamada teoria da alma, em que ele vai explorar, inclusive, esse quadro branco, a partir da alma vegetativa, né, das plantas para cima, é um quadro tirado de um estudo relacionado à teoria da alma. Então, já naquela época, Aristóteles já pensava sobre a alma, já pensava sobre o espírito. Então, a gente se aproveita um pouquinho, né, dessa teoria da alma e começa a perceber a correlação dela com aquilo que viemos aprender através da doutrina espírita. Muito bem, uma coisa interessante então que a gente percebe aqui, que nessas etapas do reino mineral, passando pela vegetal até o animal, nós temos o que poderíamos chamar de uma reencarnação automática, né? Não há necessariamente um planejamento reencarnatório do qual nós participamos. Nós vamos automaticamente encarnando e reencarnando nessas diferentes condições, ou nessas diferentes apresentações de um corpo, se assim podemos chamar, diante das nossas necessidades de evolução. A gente até poderia chamar de uma reencarnação compulsória, entre aspas, já que aqui nós somos compulsoriamente instados a reencarnar nessas diferentes fases. Mas eu prefiro ficar com a reencarnação automática, já que a gente vai estudar a reencarnação compulsória dentro daquilo que a espiritualidade e Allan Kardec definiu como um conceito. Muito bem, então agora, já nessa etapa de espíritos encarnados, nesse corpo físico aqui, né, que nós estamos utilizando nesse momento, com a capacidade de pensamento, de sentimento, de conhecimento, de estudo e de inteligência, que o nosso espírito já adquiriu e que traz aí, através da sua bagagem reencarnatória, para essa vivência atual, que nos dá uma determinada personalidade, uma determinada capacidade intelectiva, nós então, nessa condição, estamos aqui em alguma etapa, vamos assim dizer, nessa escala evolutiva do espírito que nos foi apresentada no Livro dos Espíritos, através dos estudos de Allan Kardec e das respostas da espiritualidade. Então, Kardec ordenou ali, nessa escala evolutiva, diferentes classes, diferentes ordens de grupos de espíritos, conforme as suas características. Ali na base, onde nós provavelmente estamos, né, a terceira ordem de espíritos, que são os espíritos ainda necessitados de evolução, de melhorar o seu conhecimento, melhorar a sua moral, deixar de lado as suas paixões, os seus vícios, né, o seu apelo à matéria, e que está nesse processo ainda de lapidação tão necessário para que a gente possa chegar a um outro momento, que um dia certamente vamos alcançar, que está ali estabelecido na segunda ordem, que são espíritos aí mais em que o amor predomina, espíritos mais sábios, mais benevolentes, que já tem uma sabedoria construída, né? Que já tem um sentimento de amor bastante forte no seu coração e bastante equilíbrio dentro de si, que são capazes de lidar com os diferentes problemas que nós enfrentamos de uma maneira muito melhor. E certamente nós tivemos vários desses espíritos passando aqui pelo planeta Terra, que deixaram a nossa história marcada através de exemplos, os quais devemos seguir, e que então vem nos mostrar que nós sim somos capazes de deixar as nossas paixões e os nossos interesses equivocados para seguir então no caminho da pureza, no caminho da angelitude. Muito bem, então saindo lá do reino mineral, passando pelo vegetal, o animal, e aí adquirindo o livre-arbítrio, a inteligência plena, né, a capacidade de raciocínio, a capacidade de escolha, e passando então aqui agora, através dessa escala espírita evolutiva, nós percebemos quanto é complexa, justa e inteligente, né, essa ordem, essa jornada evolutiva que nós temos que perseguir e passar por ela sempre. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 166,
fica muito claro, com uma resposta muito singela, que nós podemos conseguir essa evolução em direção à perfeição, esse depuramento íntimo, essa melhoria constante, através dessa jornada evolutiva reencarnatória. Essa é a ferramenta que nos foi dada, né? Como se nós tivéssemos que estar toda hora indo para a escola e voltando, indo para a escola e voltando, e de novo, para que a gente possa aos pouquinhos ir aprendendo cada vez mais e sedimentando esse aprendizado no nosso pensamento. E aí, como nós somos então uma diversidade gigantesca de espíritos, em diferentes situações, em diferentes momentos evolutivos, com diferentes interesses, né, com diferentes capacidades, com diferentes possibilidades de evolução, foi necessário então se estabelecer diferentes tipos de reencarnação, a cada um conforme a sua necessidade e as suas obras. E se nós formos buscar literatura, existem nomenclaturas diversas para esses tipos de reencarnação, que nós podemos explorar numa outra palestra, no momento oportuno. Encarnações essas como a chamada missão, a livre, acidental, voluntária, algumas são sinônimos, outras são diferentes, então a gente precisaria explorar isso um pouco mais. Mas hoje, então, vamos tratar de uma delas, que é a chamada reencarnação compulsória. E para isso, vamos lá no que eu costumo brincar, no nosso Google espiritual, que é o Livro dos Espíritos, que tem respostas, se não para tudo, mas para muitas coisas que nós precisamos aprender, e é o ponto de partida sempre dos nossos estudos. Lá na pergunta 262, Kardec faz o seguinte questionamento: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, então, como já vimos e podemos perceber na escala evolutiva, fomos criados ignorantes para que pudéssemos aprender lá desde o início, tal como uma criança, né, um bebê que acabou de nascer e conhece através das relações, do amor dos seus pais, daquilo que seus pais são capazes de ensiná-lo, começa a reaprender tudo de novo. E nós partimos de uma etapa bastante ignorante no início da nossa criação e agora, a cada novo nascimento, também renascemos ignorantes, entre aspas, mas já com uma bagagem espiritual, de conhecimento, de personalidade, que também é utilizada nessa nova reencarnação. Mas então, como pode um espírito tão simples e ignorante escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então, se eu sou um espírito ainda ignorante e simples, posso eu participar da construção de uma nova etapa encarnatória sem que eu tenha conhecimento do que é a vida, das minhas necessidades, de para onde eu devo ir? Como é que eu vou poder colaborar se eu não tenho condições de colaborar nesse meu planejamento reencarnatório por ignorância, por desconhecimento? Vamos ver o que a espiritualidade nos responde. Que Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Então, como o pai e a mãe decidem, né, o destino, o nosso destino enquanto somos criança, enquanto somos um bebê, né, por onde vamos seguir, o que devemos fazer que é certo, o que é errado, o que é melhor para nós, Deus vai fazer a mesma coisa, vai escolher as condições que devemos encarnar, as condições psíquicas, as condições materiais, né? Aquela família, aqueles espíritos que devem estar ao nosso lado, a condição financeira em que vamos nascer, as dificuldades eventualmente intelectuais ou físicas que teremos, de acordo com as nossas necessidades. Continuando. Deixai, porém, Deus, que pouco a pouco o homem, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ser o homem o senhor de proceder a essa escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos. Muito bem, então na medida que o homem vai evoluindo,
vai tomando conta do seu livre-arbítrio, vai fazendo as suas próprias escolhas, a gente sabe, a gente começa a tropeçar, a gente começa a errar, a gente começa a fazer algumas escolhas erradas por não mais atender os conselhos, os ensinamentos dos espíritos que nos acompanham. Então, no início da jornada, nós temos Deus definindo o nosso caminho. E na medida que vamos tomando consciência, inteligência a respeito das nossas decisões, nós vamos fazer as nossas escolhas e Deus e a espiritualidade estão ali de olho no que a gente está fazendo. E conforme o que fizermos, lei de ação e reação, teremos uma nova encarnação de acordo com aquilo que ainda precisamos melhorar. Mas vamos em frente. 262A. Quando o espírito, então, já goza desse seu livre-arbítrio, a escolha da nova existência corporal dependerá exclusivamente da vontade desse espírito, ou seja, eu vou exclusivamente decidir como vai ser o meu novo processo de encarnado, ou essa existência pode ser imposta como uma expiação pela vontade de Deus. Então Deus pode, ainda assim que eu goze do meu livre-arbítrio, tomar uma decisão sem meu conhecimento ou sem o meu aval, entre aspas, de uma nova existência, me impor uma nova condição existencial. Vejamos. Deus sabe esperar. Olha só. Ele já te deu o livre-arbítrio. Ele já disse para você, através de exemplos, qual é o caminho correto. Né? Colocou Jesus com uma história marcante, que é apresentado nas mais diferentes formas para nós, e com os exemplos de comportamento que devemos seguir. E aí cabe a nós decidirmos se vamos seguir ou não esse comportamento. E aí, se nós decidimos por um caminho equivocado, Deus sabe esperar. Ele não vai se apressar para que tenhamos um momento de expiação, né? Para que venhamos a colher aquele fruto amargo daquilo que plantamos. Mas tudo bem, se ainda assim a gente não conseguir, continuando no texto, Deus pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe servirá de expiação. Pois bem, mesmo já tendo adquirido o livre-arbítrio, posso eu estar cometendo tantos equívocos, tantas burradas, fazendo tanto mal ao próximo, que construir ao redor de mim e no meu pensamento uma energia tão pesada, uma energia tão negativa, uma ideia, uma vontade de, por exemplo, tomar os bens materiais do outro, fazer o mal a outra pessoa. E aí a gente não está necessariamente falando de um crime, de um assassinato, de uma coisa, né, de um roubo. A gente pode estar falando de um ciúme doentio, de uma posse, de um desejo louco por outra pessoa. A gente pode estar falando por um ódio doentio que a gente adquire por uma outra pessoa em função de um determinado fato. E que esse sentimento ruim, que essa paixão, né, esse vício, ele vai tomar conta do nosso pensamento e vai ser o norte da nossa vida, que nos deixa ali como uma imagem completamente cegos, porque nós só estaremos direcionados para essa atitude, para esse pensamento ruim. E aí não seremos capazes, construiremos em nós um psiquismo tão pesado, uma energia tão nebulosa, atrairemos para perto de nós a companhia de espíritos com esses mesmos interesses, que se aproveitarão dessas energias, que eventualmente nos colocarão numa condição de obsidiado. Né? E, por fim, tudo dando errado, tudo seguindo pelo pior caminho possível, que nós, ao desencarnarmos, estaremos vivendo ainda, né, esse pensamento odioso, esse pensamento negativo, esse pensamento ruim, porque quando a gente desencarna, a coisa no mundo de figura,
a gente continua sendo nós mesmos, com os mesmos gostos, valores, interesses, que nós não teremos a claridade e a capacidade, e teremos também trazido conosco uma carga tão ruim de mal feito a outras pessoas, que Deus sim agora aplicará a chamada expiação e decidirá por nós uma nova condição que nós teremos que reencarnar para conseguir resgatar todos esses débitos que nós adquirimos e reorganizar o nosso pensamento e a nossa energia no caminho do bem, pouco a pouco, né? Porque também fomos capazes de absorver tanta negatividade, tanta energia ruim, né? Tanta luz preta junto de nós, que para isso se dissipar vai levar algum tempo, né? Pode levar mais de uma reencarnação e vai depender também do nosso esforço, do nosso empenho, daquilo que teremos a aprender agora numa fase de expiação, que muito provavelmente será uma encarnação um pouco mais dolorosa, um pouco mais difícil, um pouco mais cheia de barreiras. E nós vamos entender então por quê. Então, no Instituto da Reencarnação Compulsória, é essa reencarnação da qual nós não participamos do planejamento, né, mas que nos é imposta em função de nós termos adquirido um estado mental, que estamos fixados mentalmente numa ideia errada, num equívoco, numa paixão, e que não somos capazes, então, de contribuir ou de colaborar, porque estamos completamente cegos. E que necessitamos resgatar não só o mal que fizemos às outras pessoas, mas nos resgatar enquanto espírito que precisa de novo encontrar a luz. Muito bem, então como eu disse, uma das características desse espírito que não tem condições de participar do seu planejamento reencarnatório e cuja reencarnação será imposta, é essa ideia de fixação mental que nós aprendemos, por exemplo, nos livros de André Luiz, que é esse estado que o espírito, e aí ele pode estar encarnado ou desencarnado, ele vai cristalizar, ele vai materializar na sua mente um determinado fato, um determinado acontecimento, um determinado sentimento, né? E vai se isolar então do mundo externo, passando a viver focado na direção daquela ideia. E aí nós temos essa imagem de André Luiz, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que ele visita um determinado hospital, lá na espiritualidade, e encontra alguns pacientes desencarnados ainda fixados naqueles velhos problemas. Aqui, por exemplo, me parece uma briga conjugal. Então esses espíritos ainda estão com aquele ódio, com aquela ideia doentia, só pensando naquele problema, naquele mal que fizeram, naquele mal que gostariam de fazer, que não tem clareza, tranquilidade, equilíbrio para pensar em mais nada. E precisam ser acolhidos, precisam ser tratados, né? E eventualmente irão reencarnar numa condição não tão boa para que possam, a partir da pedagogia da dor, resgatar e fazer crescer dentro de si pela compaixão, pelo perdão, por enxergar diante das dificuldades os reais valores da vida, né? E reconstruir dentro de si um espírito liberto em direção ao amor. E aí faz todo sentido, quando a gente pensa sobre isso, o que a gente lê lá na questão 398 do Livro dos Espíritos, que a espiritualidade nos explica que a evolução do espírito ela não retrocede, ela fica estagnada. Nessas características, diante disso que nós construímos, nesse quadro de dor e de negatividade, de energia pesada, né, nós estagnamos no nosso processo evolutivo. Nós não voltamos naquela escala para um patamar anterior, mas como se tivéssemos dado uma pausa, né, como se tivéssemos congelado o nosso processo evolutivo e agora precisamos resolver aquela questão. Nós não vamos voltar para o reino, por exemplo, mineral, para o reino vegetal, ou mesmo não vamos retroceder na escala evolutiva para uma outra situação anterior.
manteremos-nos dentro daquela ordem, daquele grupo de espíritos, né, que tem essas mesmas características. E aí a gente consegue entender, então, que a nossa reencarnação ela fica estagnada. Agora a gente vai precisar resolver essa questão para que a gente possa continuar evoluindo em direção à luz, em direção ao bem. Muito bem, vendo aqui algumas outras obras que tratam dessa questão da reencarnação compulsória. Por exemplo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a gente vê a seguinte frase: as tribulações da vida, né, podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. As tribulações da vida que muitos de nós estamos passando, e aí a gente pode falar desde uma doença grave, passando por um problema físico, passando por um problema financeiro, por uma dificuldade familiar, é o remédio, ao mesmo tempo que é a necessidade de aprendizado que estamos nesse momento em função de problemas do nosso passado, de equívocos do nosso passado, e que através dessas dificuldades nós vamos conseguir aprender com conhecimento de causa agora, experimentando e passando por essa dor, aprender os valores que nós precisamos construir dentro dos nossos corações. Na Revista Espírita de 1866, Allan Kardec disse: o livre-arbítrio é uma das prerrogativas do homem. Porém, essa liberdade de ação, que é o livre-arbítrio, tem por limite as leis da natureza, que ninguém pode transpor. Ou seja, a lei de ação e reação, né, a necessidade de cumprimento de uma expiação, ela é uma lei criada por Deus que se sobrepõe ao nosso livre-arbítrio. Então, na medida que a nossa jornada se torna uma jornada de equívocos, o nosso livre-arbítrio ele pode ser temporariamente cassado, temporariamente suspenso, para que Deus decida pela nossa nova condição reencarnatória. Leon Denis, lá em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, fala assim: inteligências diretoras, visando a proveito, evolução e expurgo do nosso passado, fazem elas próprias, esses seres espirituais superiores, em alguns casos, a difícil escolha das nossas provas. Então, escolherão por nós aquilo que precisaremos passar, e é por isso que encontramos algumas pessoas, alguns autores falando na cassação temporária do nosso livre-arbítrio. Muito bem, chegando de novo a André Luiz, lá nos domínios da mediunidade, o orientador Aulus vai nos mostrar que vai nos apresentar aquilo que alguns autores chamam da pedagogia da dor, né? Que diante desse momento, dessas características e dessas condições que renascemos nessa vida atual e das dificuldades que estamos por ela passando, essa pedagogia dolorosa que vai fazer despertar dentro de nós os reais e os verdadeiros sentimentos voltados para o amor. O orientador Aulus ele fala assim: há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício, aquelas almas que cometeram todos aqueles equívocos do egoísmo, do ódio, do ciúme doentio, do mal ao próximo, etc. E aí, esses espíritos que podem estar numa condição de reencarnação compulsória e que cometeram tantos equívocos, vão agora, como diz o áudio, precisar passar por uma reencarnação numa condição de mongolismo, de hidrocefalia, de paralisia, de cegueira, de epilepsia secundária, de idiotismo, de um aleijado de nascença e muitos outros recursos que a espiritualidade se utiliza, que são angustiosos, mas são extremamente necessários para o benefício de uma mente desequilibrada. E aí a gente pode, nesse momento, estar se perguntando assim: aquela criança que, por exemplo, nasceu com mongolismo, necessariamente foi uma criança má
foi um espírito mau, foi um espírito ruim numa outra vida? Necessariamente? Não, necessariamente não. Mas por alguma razão, que a gente não vai saber qual é, ele precisa agora passar por esse estado de uma doença mental, seja porque ele vai precisar agora reaprender alguma questão, algum valor, seja porque ele vai ter uma vida de reencarnado mais curta, mas ainda mais complexo do que isso. Provavelmente, esse é um resgate que ele, enquanto espírito, está precisando, mas que provavelmente os seus pais e os seus familiares ali envolvidos também estarão precisando e aprendendo com aquela situação. Porque todos envolvidos numa doença, por exemplo, como a hidrocefalia, né, serão afetados de alguma maneira em função dos cuidados que deverão ter com aquela criança, né, as necessidades financeiras que vão necessitar, os desafios diante da sociedade, né, da discriminação, de repente, que vão passar, né, da força que vão precisar criar dentro de si para enfrentar aquela vida que talvez não vá poder ser uma vida de pleno gozo material, né, mas terá que ser uma vida de mais entrega, mais voltada para a sua família, né, uma vida de dedicação, abrindo mão de coisas que gostariam de fazer para se dedicar àquele filho doente. Então a gente percebe que Deus faz lá os seus ajustes, né? Ele move as peças e as coloca no ambiente familiar, por exemplo, de uma maneira em que todos ali estarão aproveitando e crescendo e aprendendo juntos com aquela dificuldade. E o espírito em si, que nasceu naquela condição, esse então terá um aproveitamento muito bom para que possa então voltar numa próxima etapa, numa outra condição, né, para continuar seguindo e reaprendendo outras questões. Fechando aqui o aprendizado trazido por Aulus, ele diz: na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias, pelas reencarnações compulsórias que oferecem. Para a gente terminar, eu vou agora para o livro Entre a Terra e o Céu, também da série de André Luiz, que o instrutor Clarencio nos traz mais um ensinamento sobre a reencarnação compulsória e a necessidade de passarmos por uma etapa das nossas vidas com tanta dificuldade. A dor é o grande e abençoado remédio. E isso serve para todos nós, né? Como nós aprendemos com a dor, como nós aprendemos com a dificuldade, como nós começamos a enxergar a vida de uma outra maneira, como nós começamos a valorizar outras questões de uma outra maneira, quando, por exemplo, passamos por uma doença grave, quando, por exemplo, perdemos um filho ou um pai, né, e a gente começa a repensar os valores da vida, quando nós perdemos o emprego e precisamos então agora nos reorganizar e valorizar cada centavo que nós temos no nosso bolso. Então, todas as situações do cotidiano, elas nos servem de aprendizado de alguma maneira. E muitas delas nos traz um sentimento de dor, de dificuldade, né, de preocupação, né, os nossos filhos, os nossos pais, e estamos sempre aprendendo com isso. A dor reeduca-nos à atividade mental. Depois do poder de Deus, que é soberano, que é justo, que é amoroso, que define tudo, a única força capaz de alterar o rumo, a direção, a qualidade dos nossos pensamentos é a dor, compelindo-nos a indispensáveis modificações internas, obrigando-nos a nos transformar, a nós termos uma nova postura, um novo olhar sobre aquela situação, a criar dentro de nós a força que nem nós imaginávamos, mas que vai nos continuar levando em frente, enfrentando aquela dificuldade, nos mantendo vivos, até porque sabemos que a vida continuará depois da morte. Então precisamos passar por esse período
que depois nós colheremos frutos muito positivos dessa dificuldade que estamos passando nesse momento. Meus caros, com esse singelo, mas ao mesmo tempo grandioso ensinamento do instrutor Clarencio, eu vou terminar por hoje a nossa palestra, esperando que eu tenha respondido as questões ou esclarecido o que seja a reencarnação compulsória. Se não conseguir, os nossos canais do YouTube, o nosso e-mail estão abertos para que vocês possam enviar uma pergunta, sugerir uma palestra adicional, fazer um comentário, complementar o nosso estudo. Então, qualquer mensagem, qualquer interação com o nosso público será muito bem-vinda e nós agradecemos, então, a presença de todos vocês na noite de hoje, esperando que tenha sido produtivo e vamos, então, elevar o nosso pensamento e agradecer aos espíritos que nos acompanharam nesse estudo, que ele também possa ter sido proveitoso a irmãos desencarnados que estão aí junto de mim, junto de vocês também assistindo a essa palestra, e que nós possamos então utilizar esses ensinamentos para seguirmos a nossa caminhada com muita fé, com muita alegria, com otimismo, acreditando que a dificuldade que estamos passando nesse momento, ela realmente é passageira e temos uma vida eterna pela frente e que, fazendo o nosso melhor hoje, nós teremos uma vida de muita felicidade logo ali adiante. Muito obrigado e uma boa noite a todos.